Agora, moçada, dando uma olhada mais específica, mais detida em alguns dos principais poemas da obra Toda Poesia de Paulo Leminski. Vamos começar com essa. Ainda vão me matar numa rua, quando descobrirem principalmente que faço parte dessa gente que pensa que a rua é a parte principal da cidade. Note que esse poema, tirado do livro 40 Cliques em Curitiba, obra de estreia do poeta em 1976, calha bem com o espírito, da poesia marginal. O homem da rua, o homem comum, o homem do underground, o homem que transita pelos espaços suburbanos à margem do estado de exceção que se estabelece no Brasil da ditadura militar. Nós temos aqui o poeta do underground, o poeta de poesia alternativa, o poeta que defende que seja marginal, seja herói, palpite, o grafite é o limite, aquela poesia que mais parece com slogans da juventude de uma época em frases como uma vida é curta para mais de um sonho, ou então não discuto com o destino, o que pintar eu assino. São exatamente os primeiros poemas que nós encontramos e as características da rebeldia marginal, da chamada geração mimeógrafo, a geração que utilizava ali a impressão de baixo custo, uma espécie de ancestral da Xerox, e depois a própria máquina de Xerox para compor a sua poesia de militância, a sua poesia de rebeldia, como nós vemos aqui no texto, Motim de Mim. 20 anos de X, 20 anos de Xerox, 20 anos de xadrez. Não busquei o sucesso, não busquei o fracasso, busquei o acaso, esse Deus que eu desfaço. Exatamente nessa atitude iconoclasta, rebelde, militante, contundente da chamada poesia marginal, que foi contemporânea, interessante lembrarmos, da chamada da Tropicália, do movimento tropicalista, com os Mutantes, Caetano, Gil, Torquato Neto, e lembrando, inclusive, que Paulo Leminski chegou a compor músicas com Caetano Veloso, inclusive para o disco Outras Palavras, de 1981, Leminski fez a composição Verdura. De repente, me lembro do verde, da cor verde, a mais verde que existe, a cor mais alegre, a cor mais triste, o verde que vestes, o verde que vestiste. O dia em que eu te vi, o dia em que me viste. De repente vendi meus filhos a uma família americana. Eles têm carro, eles têm grana, eles têm casa. A grama é bacana, só assim eles podem voltar e pegar um sol em Copacabana. Exatamente esse espírito muito clássico, na poesia rebelde, na poesia tropicalista, nessa poesia de natureza antropofágica, que devora os elementos vindos da cultura universal, mistura-os com a cultura regional, local, produzindo assim essa deglutição cultural, essa geleia geral proposta por Caetano e por Gil no movimento, do qual Leminski também, como um coadjuvante ou como ali um co-participante, também se aventurou pelo movimento tropicalista. Mas é interessante nós nos lembrarmos dessa veia modernista, desse prosaísmo, dessa simplicidade que bem aproximaria Leminski de um Manuel Bandeira ou de um Carlos Drummond de Andrade. Observe o poema Razão de Escrever. Escrevo e pronto. Escrevo porque preciso. Preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece e as estrelas lá no céu lembram letras no papel quando o poema me anoitece. A aranha tece teias, o peixe beija e morde o que vê. Eu escrevo apenas, tem que ter porquê? Observe que esses lindos versos do livro Distraído Venceremos, de 1987, traz o poema Pílula, traz o poema Piada em tom satírico e reverente, bem ao espírito modernista dos poetas da primeira e da segunda fase do modernismo brasileiro, no qual com certeza Leminski foi buscar grande força e grande influência. Mas lembramos também que Leminski passeou pelo haikai. Haikai, poesia de origem japonesa, poesia oriental. Duas palavras, Hai quer dizer brincadeira, algo lúdico, e kai, harmonia, composição. Uma composição de brincadeira, uma composição lúdica, onde o poema tem que exercitar o lirismo
e a concisão. O lirismo porque exatamente você extravasa o seu elemento poético, a sua subjetividade, a poeticidade, numa forma muito concisa, em que há apenas 3 versos, o primeiro verso com 5 sílabas poéticas, o segundo verso com 7 sílabas poéticas, o terceiro verso com 5 sílabas poéticas. Seria uma alternância redondilha menor, redondilha maior, redondilha menor. Leminski fez inclusive muitos haikais no livro Caprichos e Relatos de 1983, nas suas famosas Ideolágrimas. Vamos aqui a uma pequena introdução a essa poesia tão presente também na obra do nosso poeta marginal. No que eu sinta, sinto sim um pouco de papel, muito de tinta e um tanto de tinta. Pego esse mundo, bato na cabeça, quem sabe eu esqueça, quem sabe ele enfim, haikai do mundo, haikai de mim. E ele passeia por essa poesia sintética e lírica de 3 versos, mas é interessante que ele não segue rigorosamente a métrica 5, 7, 5, exatamente pela sua veia, pela sua forte presença dentro da poesia modernista. Então alguns desses haikais em toda a poesia nós temos: a água que me chama, em mim deságua, a chama que me mágoa. 2 folhas na sandália, o outono também quer andar. Hoje à noite, até as estrelas cheiram a flor de laranjeira. Relógio parado, o ouvido ouve, o tic-tac passado. A palmeira estremece, palmas para ela, que ela merece. É exatamente esse elemento de natureza sintético e lírico presente na obra de Paulo Leminski. Ainda de Caprichos e Relatos, obra de 1983, vale destacar a presença da poesia concreta. E aí eu quero mostrar para vocês exatamente essa parte do livro, porque nós vemos exatamente aqui em Solte, não é? A poesia concreta, que é a poesia de tendência visual. Observe que o poeta brinca com as formas das palavras, a formatação das letras, trazendo exatamente a exploração dessa dimensão visual. É o que nós chamamos de exploração vocovisual. Aqui o poema, além de ser uma experiência de leitura, né, é também uma experiência visual. É uma experiência em que a forma da palavra passeia livre pelo papel. São as invenções dos irmãos Campos, Haroldo e Augusto de Campos, que na década de 50, juntamente com Décio Pinhatari, introduziram no Brasil a poesia concreta, a poesia que brinca com o significante. A forma, a letra, o grafema e o seu elemento sonoro, o fonema, passam a ser recursos explorados para a produção de significados dentro do contexto poético. Exatamente nós observarmos, né, essa intensa presença do elemento concretista, do elemento modernista, do elemento haikai, do elemento marginal e, sobretudo, dessa grande identidade de Leminski como um poeta do século XX, um dos grandes poetas contemporâneos, né? No seu livro Não Fosse Isso e Era Menos, Não Fosse Tanto e Era Quase, de 1980, nós temos o iconoclasta, rebelde, o marginal, o samurai malandro da literatura brasileira, do qual nós nos despedimos, desejando um forte abraço e dizendo exatamente aquilo que está numa espécie de poesia de si mesmo, a autopsicografia às avessas desse poeta marginal. O Paulo Leminski é um cachorro louco, que deve ser morto a pau e a pedra, a fogo e a pique. Senão, é bem capaz, o filho da puta, de fazer chover em nosso piquenique. Um abraço, galera, e fui!